Boa tarde, internacionalistas. Aula número 10 de Instituições Internacionais, Unidade 3, Regimes de Organizações de Alcance Global ou Universal. Hoje, então, encerraremos a Unidade 3. Na semana que vem, prosseguiremos com a Unidade 4, a última unidade, que nós trataremos de organizações de nível regional. Hoje temos, então, a ilustre presença da professora mestre Bibiana Portiflório, que foi minha aluna, né, da segunda turma do curso de Relações Internacionais. Atualmente ela cursa doutorado em Sociologia na URGS. Foi professora substituta no curso de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Economia e Desenvolvimento pela Universidade Federal de Santa Maria. Como tinha dito, ela é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria e também é licenciada em História pela Universidade Franciscana. Bibiana, eu agradeço por ter aceitado o convite e fica bem à vontade aí para conversar com os alunos a respeito da Organização das Nações Unidas. Por favor. Obrigado. Obrigada, professor. Agradeço o convite, né? Já de antemão, até agradeço e peço desculpas, porque, enfim, Covid ainda está aí, eu tive Covid, tivemos que atrasar essa aula, né? Adiar ela. Então, desculpa aos alunos e alunas essa situação, mas são coisas que independem da nossa vontade, né? Então, boa tarde a todos e a todas. A aula, então, vai ser sobre a ONU, né? E eu queria deixar bem livre, desejar que vocês podem contribuir com a aula, justamente porque fica mais tranquilo, assim, da gente ir compartilhando essa discussão. Eu preparei essa aula, é uma aula adaptada que eu já dei para os alunos da FURG, mas que tem a ver com o texto que eu mandei para vocês, se vocês receberam e leram, conjuntamente com o Le Monde Diplomatique. Lembrando que eu não sou uma estudiosa de ONU, mas eu fiz o meu TCC sobre ONU, e essa é uma discussão que nunca me deixou, justamente porque a ONU, para o mal ou para o bem, ela está sempre aí. Então, a gente saber sobre ONU é algo extremamente relevante para as relações internacionais. E aí eu começo essa aula de hoje com essa ilustração aí. A gente sabe que o Gilberto Gil fez 80 anos essa semana. Em 2013 ele estava lá abrindo a Assembleia Geral da ONU e colocando um secretário-geral para tocar junto com ele. Então, é uma boa ilustração. E aí no final eu vou trazer outro artista que talvez seja mais... que vocês conheçam mais, mas daqui a pouco a gente discute um pouco mais. Eu vou estar em outra tela, então talvez eu possa demorar um pouco para ver algum comentário, então se quiserem abrir o áudio, enfim, é bem tranquilo. Então, o roteiro dessa discussão de hoje vai ser principalmente o capítulo do professor Ricardo Saintifus, que ele deu a primeira aula, né? Eu assisti, que o professor José Renato me mandou. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o meu TCC, e também sobre o texto que eu enviei para vocês, né? Se a ONU corre o risco de morrer. Mais uma ilustração aí, vocês já devem ter visto essa imagem na mídia aí, acho que em geral essa turma está no terceiro semestre, né, professor? Essa é onde fazem a Assembleia Geral da ONU, e geralmente a gente vê essas imagens no final de setembro, porque a cada ano a gente vai ter, então, a Assembleia Geral da ONU. Mas isso daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Primeiramente, então, a gente vai falar sobre as origens e os antecedentes. Sei que vocês já devem ter visto sobre a Liga das Nações, o início do liberalismo, a questão ali das teorias de RI, mas é sempre bom voltar, né, um pouco, né, que se inicia por conta da Sociedade da Liga das Nações e vai ganhar força muito por conta dessas conferências, né? Lembrando que as organizações elas ganham força no século XX e no século XXI. Antes disso, a gente vai ter, por exemplo, o século XIX é conhecido pelo século das conferências, que são as reuniões diplomáticas, a diplomacia ganha força. Então, todo esse pré-acontecimento de uma organização internacional, ela geralmente ocorre por conta dessas conferências. Podem vir a surgir organizações internacionais e podem vir a ser só conferências para discussão de alguns termos. A gente sabe, então, que antes de ter a Carta de São Francisco, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, se viu a necessidade de ter, então, uma organização que atendesse, então, as demandas de segurança e paz. Mas, antes disso, eu queria destacar essas duas bolinhas aqui que eu coloquei,
Por que é importante, né, para as grandes potências e pequenas potências ter uma organização internacional, como a ONU? Primeiro que as grandes potências elas conseguem trazer essa força para uma organização que se pretende universal, e para as pequenas potências elas conseguem se utilizar do direito internacional e da diplomacia, que são duas ferramentas de política externa que conseguem trazer algum tipo de manobra dessas pequenas potências, porque elas não vão ter grandes exércitos, grandes poderes econômicos, mas é a partir dessas organizações internacionais, então, que elas conseguem ter mais voz no sistema. Então, não é só interessante para os grandes países ter uma OI, como é interessante para os pequenos países se utilizarem desses espaços. Novamente, né, mais um pouquinho sobre essas origens. A gente vai ter esse desenlace da guerra, muito associado a essas conferências. Essa nova aí, ela deveria ser vista diferentemente da Liga das Nações, ela não poderia ser vista como um sindicato dos vencedores, mas sim a serviço da humanidade. Depois a gente vai ver o preâmbulo, vai estar bem claro isso, porque a Primeira Guerra é considerada a Grande Guerra, a Grande Guerra. E aí acontece uma Segunda Grande Guerra. Então, o que está acontecendo com a nossa humanidade num período tão curto de 20 anos? Bom, então, diferentemente da Sociedade das Nações, Liga das Nações, que prezava pela justiça, essa organização ela vai buscar não a justiça, mas sim, por exemplo, no final da guerra, mas seguir a manutenção da paz e segurança internacional, ali, o OSI é a segurança internacional. E a gente tem que lembrar que todo o direito internacional, você já deve ter visto isso em DIP lá, que a gente ainda está em construção quando fala em direito internacional. Toda essa discussão associada ao direito internacional, ela é apoiada com o desenvolvimento e construção da ONU. Claro que existe um DIP anterior à ONU, sim, mas a gente tem que pensar tudo. A maioria dos regimes internacionais associados ao direito internacional hoje estão associadas ao sistema onusiano. Então, por isso que a gente não joga fora a ONU, tipo assim, a ONU não presta, é isso, porque é desmerecer todo o direito internacional construído a partir disso também. Então, no período ali de criação da ONU, a gente vai ter uma situação que a maioria dos estados ainda não tinha um interesse muito imediato assim, em relação às questões internacionais, mas ainda era um lugar interessante de se colocar. Mas hoje em dia não tem como a gente não ter uma relevância pelo internacional, justamente pelo aumento da globalização, das trocas comerciais, e transporte, enfim. E aí, no final da decisão ali, teve todo esse momento de negociação internacional, né, sobre qual seria a forma mais válida e eficaz para essa nova aí. E aí a gente vai ter a criação do Conselho de Segurança, que é uma grande diferença da Liga das Nações, né? Essa é uma das principais diferenças da Liga das Nações, esse voto diferenciado, né? Que ele é contraditório desde o princípio. Por que ele é desde o princípio? A gente quer abranger um maior número de nações para que uma nova guerra não exploda no sistema internacional. Mas aí tu coloca um sistema que teoricamente é para ser democrático, tu coloca um poder antidemocrático, que é o poder de veto. Só que é tão contraditório porque a gente tem essa discussão se teria sido funcional essa organização se não tivesse o poder de veto. E aí a gente vai ter a Carta de São Francisco, que vai ser realizada em 45. Talvez eu estou chovendo no molhado em algumas questões, então talvez vejam como uma boa retomada de alguns termos para a discussão final da aula. Mas, enfim, a gente tem que pensar que é um plano normativo que vai ser transformado por essa carta e por tudo que vai vir depois. Não se pensa mais a soberania em termos absolutos, mas em termos de paz, segurança e direitos humanos, né? Considerado essa carta um pacto inédito, porque vai ter esse alcance universal. Qual é a diferença, né, quando se fala de organizações de alcance universal e organizações de alcance regional, né? A questão geográfica, né? A questão geográfica é essas organizações regionais, por exemplo, OPAS, Mercosul, EA,
E as de alcance universal são, por exemplo, essas agências que são não necessariamente voltadas à questão geográfica. Outra questão que talvez, eu não sei se vocês já fizeram a disciplina de segurança internacional, mas a gente também tem que pensar que a segurança internacional ela também começou a ser pensada em termos onusianos. Ações unilaterais, por exemplo, quando vocês vão ver lá o Clausewitz em segurança internacional, que vai dizer assim, a guerra é a política por outros meios, né? A gente não vai conseguir fazer esse tipo de guerra no sistema internacional atual por conta da ONU, porque ela colocou, inclusive, a segurança internacional em outros meios, em outro sentido. Porque, por exemplo, antes a gente tinha um Estado ou uma aliança militar que queria guerrear com outros Estados e se fazia e busca de poder. Agora a gente busca legitimidade do sistema internacional, por mais que a gente saiba que eles estão mentindo, eles estão falando estão falando argumentos que parecem não ser reais, mas sempre existe essa disputa de narrativas quando se fala sobre segurança internacional. Então, as ações unilaterais, a partir da Carta da ONU, se tornaram ilegais. Além disso, né, a gente vai ter essa igualdade soberana entre Estados. Então, a questão é que a democracia ela vai ter prioridade nesses termos, e essa democracia ela vai sempre priorizar essa paz liberal. O que é uma paz liberal? Né? Uma paz que respeita o direito, e por isso a ONU é muito relacionada ao direito internacional, as instituições e a própria democracia. Então, quer dizer que os governos que não são democráticos, eles têm menos peso na ONU? Talvez sim. Então, ela promove essa paz liberal, tanto é que a gente vai ver isso nas próprias operações de paz. É um tipo de paz que se tenta estabelecer a partir das operações de paz. E aí a gente já consegue ver uma primeira crítica às ações da ONU. Tá? Bom, além disso, a gente vai ter as questões, né, associadas aos aliados ali, o Conselho de Segurança, que divergia um pouco na organização política, que deveria ser prioridade. As negociações foram difíceis no primeiro momento. Por exemplo, por que está escrito ali termos pouco específicos? Quando vocês forem ver essas regulamentações, todos os documentos que vêm do direito internacional, principalmente, e que têm termos pouco específicos, existe uma razão de ser. Por exemplo, luta pelos direitos humanos. Bom, mas é direito dos indígenas, é direito das mulheres, é direito da população LGBTQIA+. Bom, se tu bota só direitos humanos, talvez tu não quer especificar isso, porque talvez em alguns países tu não quer respeitar alguns direitos, né? Então, a gente tem essas negociações que são difíceis de ser feitas entre países, né? Outra coisa que a Carta vai destacar é a importância dos mecanismos regionais. Então, por exemplo, se a gente tem algum problema de segurança regional, a gente tenta primeiro organizar a partir de um organismo regional, porque a ONU meio que favorece essa utilização, porque, de fato, os organismos regionais eles têm mais propriedade para falar do que uma organização que é generalista, né? De certa forma. Bom, a Carta ela surge de uma aliança militar, né, que é contra os países do eixo, por conta de um inimigo comum, e também procura organizar o futuro, basicamente, das relações internacionais, né? Não é à toa que todas as discussões que a gente começa falando de relações internacionais, a gente fala um pouco de Primeira Guerra, fala um pouco de entre guerras, mas o que é o grande divisor de águas? É a Segunda Guerra Mundial, porque é a partir daí que a gente consegue enxergar algum ordenamento que se estende até os dias de hoje, né? Bom, o preâmbulo da carta, não sei se vocês já leram, mas é um preâmbulo muito bonito. E uma das principais objetivos que eles falam, né? Por que a gente está fazendo essa organização? Aí eles escrevem: preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço de nossa vida, não é a vida de qualquer um, da nossa vida, ou seja, das pessoas que estavam fazendo
trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. Então, olha que objetivo, que intenção boa, né? Essa organização, que coisa interessante. É muito interessante porque tem a questão da guerra, tem a questão das 2 guerras mundiais, da quantidade de mortes que se perdeu, né? De vidas que se perderam. E, enfim, é bem interessante, mas eu queria trazer justamente porque eu acho que às vezes a gente fala de ONU, e às vezes não contextualiza assim um pouco sobre essas questões. Outra questão que eu queria trazer são os 4 objetivos principais da própria carta, porque às vezes a gente está lendo uns trabalhos do pessoal de RI e se fala assim, a ONU serve para proteger os direitos humanos. A ONU tem como objetivo respeitar os direitos, algumas colocações generalistas desse jeito. Só que o que a ONU diz que ela é? O que ela é uma organização, o principal objetivo dela? Manter a paz e segurança internacionais. É isso que ela se diz que é o principal objetivo dela, porque ela está vindo do flagelo da guerra, que nós perdemos vidas no espaço das nossas vidas, em 20 anos, enfim. Então, o que eles vão dizer? Um dos principais capítulos da ONU é o capítulo 6 e o capítulo 7, que falam sobre a solução pacífica de conflitos, e o capítulo 7 é sobre em ato de agressão, o que fazemos, né? E a questão seria criar, então, um coletivo que, assim como foi na Segunda Guerra Mundial, preservasse a paz e segurança internacionais. Então, esse é o principal objetivo. Além disso, né? Aí outros objetivos seriam desenvolver relações amistosas entre as nações, a questão do respeitando o princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos. E aqui que a gente vai ter um grande argumento das descolonizações que vão ter no século XX, porque se a gente fez uma organização que está respeitando a soberania dos povos, a autodeterminação dos povos, igualdades, por que ainda existem colônias no século XX? E aí isso é uma das grandes argumentos, inclusive, que vai ser utilizado no processo de descolonizações na África e na Ásia. O terceiro e o quarto objetivo, né? O terceiro objetivo seria essa busca de cooperação internacional. Então, fortalecer esses vínculos institucionais a fim de solucionar problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário. E isso tem muito a ver com o conceito da segurança humana, que vai surgir mais nos anos 90, justamente pela, por exemplo, a relação que essas questões de caráter econômico, social, cultural, humanitário têm para a produção de conflitos, né? A gente sabe que nem sempre vai ser 2 países que vão entrar em guerra, e principalmente no pós-Guerra Fria, a gente vai ter essas forças não estatais entrando em guerra. Então, a gente consegue ver que um dos motivos de maior problema em relação à paz e à segurança, vamos sempre lembrar o principal objetivo da ONU, oficialmente, é manter a paz e a segurança internacionais. Então, ela vai também se desenvolver nesse aspecto aqui, por isso que às vezes a gente parece que o que a ONU faz quando a gente vai ler, né? Por exemplo, um trabalho de alguém que não leu esses 4 princípios. A gente vai ler, a ONU quer proteger os direitos humanos. Sim, também, só que é por causa dessas questões aqui que ela se desenvolveu no sentido de proteção e direcionamento em relação à proteção de direitos humanos em geral. E esse objetivo terceiro está muito relacionado ao ECOSOC, que eu vou falar daqui a pouco. Além disso, para ser destinado, então, ser um centro destinado a harmonizar as ações das nações, ou seja, convergir, procurar ser um órgão multilateral, de fato, para a consecução de objetivos comuns. Até aqui tudo bem, pessoal? Pelo visto, sim. Então, esse também é um quadro retirado lá do Saintefus, né? Do livro dele, que é sobre a questão
aumento dos Estados-membros da ONU, né, com a questão das decolonizações, e o aumento, então, de países que ingressaram na ONU. Né? A gente vai ter um número mais ou menos fixo até 55, e depois a gente vai ter um aumento até 193, que é mais ou menos o que tem hoje em dia. Né? A questão dos vetos, né? Ali acho que eu coloquei errado, né? Vetos igual a processo de descolonizações, mas a gente também vai ter um aumento dos vetos, né? A gente vai ter um grande enrijecimento ali do Conselho de Segurança durante o período da Guerra Fria por conta da Guerra Fria, né? A gente não vai conseguir colocar a ONU justamente para ser a grande mantenedora da paz e segurança internacional, justamente porque não existe consenso entre os 5 do Conselho de Segurança, né? Então, a gente vai ter o fortalecimento nesse período da OTAN e do Pacto de Varsóvia, que são as 2 alianças militares. Que quem sobrevive hoje em dia, a gente sabe que é a OTAN, e que a gente pode discutir também um pouco no final dessa aula. Agora eu vou falar para vocês um pouco da estrutura da ONU, que também é algo que a gente fala bastante, assim, a gente fala de programas, mas eu acho que poucas vezes a gente vê sobre a estrutura. Esse é o organograma que eu vou apresentar para vocês, é de 2019, e a gente tem... esse é o em português, já vou mostrar o em inglês. A gente tem 6, né, órgãos previstos lá na Carta de São Francisco, que seria o Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico Social, o ECOSOC, o Conselho de Tutela, o Secretariado e a Corte Internacional de Justiça. O Conselho de Tutela ele foi suspenso, extinto em 94, que tem a ver também com uma herança do colonialismo, tá? Esse Conselho de Tutela, quando ele foi feito, porque existiam territórios independentes que estavam sob a tutela da ONU. Então, com a medida que foi acontecendo as descolonizações, os territórios vão se tornando independentes, não existe mais razão de ser desse Conselho de Tutela. Bom, esse é o organograma, se vocês entrarem lá na ONU, caos, né? Caos. Se vocês entrarem lá na ONU, esse é o organograma que tem, porque hoje em dia se expandiu muito a ONU. Por que a gente fala sobre o direito internacional e a questão, tudo que tem a ver com a ONU? Porque em algum momento, alguma mãozinha da ONU vai chegar sobre o que a gente está pensando, seja sobre armas, migração, direitos das mulheres, direitos dos povos originários, aviação civil, alguma coisa, por mais técnica ou política que seja, vai ter a ver com alguma agência especializada da ONU, enfim. Então, não tem, assim, a gente ficar, às vezes, batendo muito na tecla da reforma do Conselho de Segurança, é um ponto essencial, já que o primeiro motivo, a primeira razão de ser, vocês já viram lá, que é a paz e segurança internacional, mas ela expandiu muito, né? Então, assim, a gente tem que ter isso em mente. Então, a gente tem os 6 órgãos ali principais e os seus desdobramentos. E aí eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles, né? Ali eu fiz um círculo para vocês verem do que a gente está falando, e aí eu vou falar um pouco de cada um deles. Assembleia Geral. O Gilberto Gil, lá do início da minha apresentação, ele foi uma apresentação feita no início, então, da Assembleia Geral, que se reúne anualmente na 3ª semana de setembro até o final do ano. Geralmente, o Brasil é o primeiro a se apresentar, porque na primeira reunião oficial da ONU foi o Oswaldo Aranha, que fez, então, a abertura da Assembleia Geral, e, por tradição, ficou assim essa abertura feita pelo Brasil. Então, as primeiras sessões, geralmente vocês vão ver... Por que a gente só fala dessa Assembleia Geral no início, ali no final de setembro, mas depois não vê muito no final do ano? Porque as primeiras sessões são feitas pelos chefes de Estado. Então, vai ir os presidentes, os chefes de Estado, de forma geral, dos países, pronunciar sobre posições importantes que eles têm a dar. Então, mas, em teoria, então, vai até o final do ano essas sessões, que são com 5 delegados e 5 suplentes de cada país. Existem diversas comissões.
Aqui a gente cai também num problema associado a serem muito pesadas essas comissões, porque são 193 países. Existe algo muito sutil, assim, mas é muito óbvio se a gente parar para pensar. Por exemplo, se a gente tem 50 países, para a gente achar alguma maioria, é difícil. Mas agora, 193 países, achar uma maioria é um pouco mais difícil. Geralmente, quando a gente aumenta o número de participantes, diminui a probabilidade de a gente achar ou uma maioria e muito menos uma unanimidade, porque sempre vai ter alguma coisa que vai emperrar na negociação. Mas aí isso é para quem vai ser negociador internacional. Bom, então essas comissões vai ser sobre o que está em pauta do momento em relação às questões internacionais, né? Geralmente, uma comissão sobre conflito sempre vai ter, porque está sempre acontecendo algum conflito. Mas pode ser que algumas se extinguam, e, enfim, tem essa situação, né, conjuntural. Geralmente, as questões, as resoluções da Assembleia Geral, elas não têm um caráter obrigatório, né? A gente sabe disso, mas por que elas são sempre utilizadas como ponto de argumento? Vocês já viram assim, foi aprovada uma resolução da Assembleia Geral e tal coisa. Porque elas têm muita legitimidade. Por quê? Porque ou é maioria simples, tem 193 países, tu conseguiu a maioria simples, ou a maioria qualificada sobre alguma questão importante, tu tem muita legitimidade da maioria dos países do mundo. Agora, se a gente tem as questões de poder lá, do hard power, aí que fica complicado. Mas, assim, a Assembleia Geral, ela carrega representatividade e legitimidade. Então, por isso que as resoluções são um ponto importante na discussão de qualquer tema que vocês tenham interesse, assim, se vocês quiserem pesquisar por meio da ONU, né? Então, geralmente são recomendações, às vezes vai ter alguma recomendação que eles estão colocando assim para o Conselho de Segurança tomar uma atitude, tipo assim, nós não podemos, mas o Conselho de Segurança, vocês têm que começar a debater isso aqui porque a gente está vendo. Então, eles também podem dar recomendações ao Conselho de Segurança. Às vezes vai ser meio sem saída, porque, bom, se um país de 193 vetar dos 5 ali do Conselho de Segurança, toda a discussão que tu fez, você perde, mas não dá para dizer que não teve essa discussão. Então, o caráter democrático ele fica muito forte na Assembleia Geral, né? Bom, eu vou recortei para vocês aqueles, não estou pedindo para vocês lerem, mas eu estou querendo que vocês olhem que tem fundos e programas, tem pesquisa e treinamento, tem relações que vão se relacionar com o Conselho de Segurança, tem, por exemplo, agências ali associadas ao ONU Mulheres, tem diversas situações. Uma das questões, inclusive, que se coloca é que dá pouca efetividade, né? Porque, por exemplo, se vocês pararem para ver, a gente tem um baita de um organograma que tem alguns temas que vão se associar. Então, por exemplo, a ONU Mulheres fez um programa de incentivo a mulheres empreendedoras, está tentando financiar esse tipo de programa. Aí, daqui a pouco, a gente tem o PNUD querendo desenvolver mulheres empreendedoras. Então, tu vai ter duas formas de financiamento, não estou dizendo que é pouco ou muito, mas como que eles vão avaliar se está vindo de duas áreas diferentes? Isso começa a dar uns emperramentos burocráticos de avaliação, de fiscalização, porque não adianta a gente só propor projetos se não tem algum tipo de resultado, algum retorno, alguma situação que diga, a ONU apoiou e funcionou. E por que não funcionou? Tem que ter algum tipo de avaliação, né? Sobre o Conselho de Segurança, aqui a gente tem um pouquinho menorzinho, assim, justamente porque a gente vai ter a comissão ali das operações de paz, mas a gente sabe que já é um comitê bem mais específico, associado diretamente à paz e segurança internacional. Então, o Conselho de Segurança ele é o que está associado direto com aquele artigo 1, ao primeiro
objetivo lá das Nações Unidas. E só para falar um pouquinho, né, esse vocês já conhecem de cor, eu acho que esse é o nosso vício dentro do SRI, falar muito do Conselho de Segurança e não falar muito sobre os outros órgãos, mas é que é muito interessante, é muito importante o papel deles, não tem como evitar, né? Mas então, a gente tem o conhecido Bloco Ocidental, a gente tem o Reino Unido, a França e os Estados Unidos, a gente tem a Rússia, a China. E geralmente, quando eles vão se reunir, pelo menos o que trouxe no texto, a gente tem os 2 rounds anteriores. Então, antes deles chegarem para uma votação, existe o P3, que seria esse bloco ocidental, que eles se reúnem para ver como é que eles vão, vão responder a uma questão, e o P5, que seriam entre eles mesmos, tentando, então, alinhar expectativas. Por quê? Porque depois que vai para uma reunião oficial, tem todo o peso, então, de uma oficialização de uma ação. Para quem já fez simulação internacional, eu aconselho muito vocês fazerem, porque é essas dinâmicas que a gente acaba praticando quando faz simulação, porque a gente não chega lá na simulação, e assim como na vida real, eles não chegam lá com o textinho pronto. Existem negociações prévias que são feitas e acordadas e visto assim, até onde eu posso ceder, até onde tu pode ceder. Não vai para o debate público diretamente, tá? Nem tudo é colocado, então, assim, para todos saberem o que está em jogo, né? Então, eu aconselho vocês, assim que for possível, participar de uma simulação, mesmo que seja para dizer, não gosto. Mas eu acho que é um bom exercício. O poder de veto, né? Oficialmente, vocês botam Ctrl F lá na Carta de São Francisco, não tem veto, tipo a palavra veto. O que tem é unanimidade entre os permanentes. Esse é o nome oficial do poder de veto. Mas, assim, unanimidade quer dizer, se um membro dizer não, ele vetou, né? Mas é só para vocês saberem, né? Porque às vezes a gente fala poder de veto, e vai catar lá, não tem isso. Então, é uma questão interessante. E a questão da reforma do Conselho de Segurança é extremamente relevante, já vem sendo discutido há muito tempo, tem várias discussões, às vezes parece que vão reformar, às vezes parece que não vão. E a gente sabe que tem relações extremamente políticas, né? Ali eu botei alto grau político, inclusive eu estava revendo a aula do professor Ricardo Sainz, ele destacou essa questão das organizações políticas, que elas ficam mais emperradas, e as organizações técnicas que elas têm um nível maior de ação, resolução, acabam se resolvendo os problemas de uma forma mais fácil, né? E a reforma do Conselho de Segurança passaria, obviamente, por eles mesmos aprovarem a reforma. Então, sempre vai ter essas disputas muito acirradas, né, em relação ao poder no sistema internacional. O Conselho Econômico Social. Então, a gente vai ter muitas agências especializadas que saem desse conselho, daqui a pouco eu mostro para vocês, mas basicamente a gente tem que pensar que o ECOSOC pegou todas as questões que são do social e do econômico. Todas as questões enfiaram aqui. Só que a gente tem que saber que o financiamento do ECOSOC é um dos menores assim, que tem em relação à ONU. Então, eles acabam direcionando para as comissões econômicas regionais. Eles têm uma posição que é muito específica dentro da ONU, né? Justamente porque se tiver novas demandas do sistema internacional, o primeiro espaço, tipo assim, precisamos regulamentar as questões de acesso, as condições de emprego, enfim, vai passar no ECOSOC primeiro e as comissões vão começar a debater no sentido de como colocar isso no debate internacional. Então, são muitas condições e tudo que tem a ver com desenvolvimento econômico, social, o ECOSOC que pegou essa responsabilidade. E aí, eu quero que vocês olhem, não sei se eu vou conseguir, não vou conseguir ampliar. Mas ali do lado direito, vocês vão ter a lista, por exemplo, das agências especializadas, que vai ter, por exemplo, a organização
da Alimentos e Agricultura, que é a FAO, a gente vai ter o FMI, a gente vai ter a Unesco, a gente vai ter a OMS, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o Grupo do Banco Mundial. Então, assim, são diversas agências que têm a sua independência, mas que também estão relacionadas ao ECOSOC, tá? Por exemplo, todas as agências especializadas, elas têm os seus estatutos, as suas formas de interagir, mas vocês conseguem entender que é uma máquina muito grande relacionada a burocracias do sistema internacional, né? Acho que essa é a grande questão que eu queria mostrar para vocês. Então, o ECOSOC se reúne 2 vezes ao ano. Em Nova York, ele vai discutir questões sociais e econômicas, que é uma das sedes da ONU. Em Genebra, ele vai discutir direitos humanos. São 54 Estados-membros, eleitos por um período de 3 anos, e tem que ser dividido em relação à geografia do mundo, né? Então, não são 193 países que estão sempre participando do ECOSOC, porque aí sim não ia resolver mais nada, assim, dada a quantidade de participantes. Então, a participação é restritiva, existe essa dificuldade de coordenação, mas ele tenta harmonizar as questões de pessoal humano, questões financeiras, porque senão, é o que eu falei, né? Quando tiver mais pessoas, vai ficar mais difícil de decidir sobre os recursos disponíveis para isso. Mas, novamente, o ECOSOC não tem um poder impositivo, né? A gente só tem o poder impositivo no Conselho de Segurança. E as ONGs, ou ONGATs, que o Seinfeld chama no livro dele, elas só têm papel de observadores, né? Elas não são participantes ativos nas votações, enfim, do ECOSOC. Isso é um grande problema, porque se a gente parar para ver, existem atuações extremamente relevantes que são feitas por essas ONGATs, né? Que é o termo que o Scientific coloca para organizações não governamentais de alcance transnacional. Mas elas têm um papel de observadoras nesse conselho. Bom, o secretariado. O secretariado, ele é bem extenso ali, tem várias questões que são cruciais para a ONU, mas lembrando, por que é tão grande as coisas? Porque elas foram sendo construídas, né? A gente está desde a Segunda Guerra vindo com novas instituições, novas discussões. Olha tudo que mudou em relação aos diversos espaços da vida humana desde que a ONU se formou. Então, foi surgindo essas novas burocracias à medida que foi tendo essa necessidade. Então, em teoria, a gente tem o secretariado, né, das OIs em geral, ele serve para administrar, ele serve para ser uma memória, preservar a memória da organização, ou seja, quais os caminhos que foram feitos para chegar até ali, além de ser um grande centro administrativo para onde deve ir, né, a organização. E por isso que se exige tanto da posição do secretário-geral, né? Então, geralmente, o secretário-geral ele é indicado pelo Conselho de Segurança, nomeado pela Assembleia Geral. Ele tem um cargo de 5 anos, que podem ser eleitos por mais 5. Geralmente, ele tem uma grande influência no sistema internacional. Ele pode chamar, assim como a Assembleia Geral pode chamar a atenção do Conselho de Segurança para algumas questões, pensem só, a gente sempre está falando de estados, a gente está sempre falando de representações. O secretário-geral ele é quase a representação oficial da ONU, né? Então, ele é uma das principais humanos, né? Que a gente sempre está falando sobre estados e coisas que são não pessoalizadas. E essa é uma posição pessoalizada. E, teoricamente, ele também é reconhecidamente um grande mediador de conflitos. Geralmente, quando a gente tem conflitos internacionais que se buscam ser controlados, quem que vai fazer a grande mediação entre as partes? Uma das principais pessoas que pode fazer é o secretariado ou o secretário-geral, os seus delegados, porque ele é um negociador por excelência, né?
a ONG, a ONU, ela é um espaço de diplomacia, né? Então, ele precisa ter essas funções de negociação de uma forma muito apurada, né? Ele tem que saber transitar e até onde ele pode pressionar. No capítulo ali, a gente tem a lista, né, dos secretários gerais até então. Só que aí, a versão que eu tenho até de 2005, a gente tem depois o Kofi Annan, o Ban Ki-moon e o Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral. E aí, uma dica de filme que eu coloco para vocês é essa emboscada em Chateauville, que é sobre a missão de paz da ONU no Congo, que vai falar, em parte, sobre a morte, né, do Dag Hammarskjöld, que era o secretário-geral da ONU, e ele tem um papel muito importante na institucionalização da própria ONU, né, do fomento da mediação internacional. Ele estava indo lá para tentar organizar, contribuir para a resolução do conflito do Congo belga. Então, tem toda essa questão aí. É uma das primeiras operações de paz que tem esses soldados irlandeses. Então, é um baita filme aí para quem quiser saber um pouco mais. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo? Eu sei que pode ser um pouco muitas questões institucionais, certo? Obrigada, Letícia. Então, a Corte Internacional de Justiça. E aí que o meu TCC acaba conversando com a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça ela foi criada junto com a Carta de São Francisco, né? A gente tem, geralmente, quando pega o texto lá, Carta de São Francisco e Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Está lá junto como anexo. E aí a gente tem uma situação que é bem ruim, assim, porque é a Corte Internacional de Justiça sendo subutilizada, tá? A cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, olha só, ela significa que os estados podem pertencer à Corte Internacional de Justiça, à sua jurisdição, mas não necessariamente eles vão aderir ao parecer que a Corte vai dar, a não ser que eles se digam que querem participar. Então, é uma cláusula facultativa, tanto faz, eles podem estar ali, mas não quer dizer que a jurisdição vai ser obrigatória, a não ser que eles digam, sim, a jurisdição é obrigatória toda vez que eu participar de um litígio. Não sei se dá para entender, mas é mais ou menos isso, assim. Porque tudo no direito internacional tem esse grande problema, né? A jurisdição, no geral, não é obrigatória, a não ser que os estados se proponham que seja, né? Por isso que existe, por exemplo, o princípio do pacta sunt servanda, que é os pactos devem ser preservados. E existe essa polícia internacional, ela existe em parte, né? Ela existe em parte um pouco pelo Conselho de Segurança, um pouco pelo OTAN, mas não existe um grande policial que vai fazer tu cumprir regras dos tribunais. Depende muito de cada tribunal, não está institucionalizado assim de uma forma generalizada, né? Então, por exemplo, ali na Corte Internacional de Justiça, quem que ratificou a jurisdição obrigatória do Estatuto? 73 países, até fui confirmar antes dessa aula. E a ONU tem 193 estados partes, desculpa. Só do Conselho de Segurança, assim como a gente lembra lá que a Liga das Nações não funcionou porque os grandes não participaram, a gente pode fazer uma relação, daí eu estou especulando aqui, por que talvez a Corte Internacional de Justiça não tenha força, né? O Reino Unido é o único membro do Conselho de Segurança que a Corte Nacional de Justiça tem jurisdição obrigatória. Então, talvez a Corte Nacional de Justiça não funcione muito, porque quem deveria estar participando dos litígios não se coloca ali, né? Então, porque esse voluntarismo do direito internacional é um respeito à soberania, mas também se torna um problema na questão dos litígios, né? Mas, enfim, tudo dá para ser debatido aqui. Quais são os pressupostos? Assim, o que a Corte Nacional de Justiça deveria fazer? Ela deve
interpretar tratados, interpretar questões de direito internacional. Lembrando que quando ela foi feita, o direito internacional estava recém-evoluindo, então existem muitas questões do direito internacional que não estão postas, e ainda hoje não estão postas. Então precisa ter uma corte para dizer assim, bom, a partir de agora, dada todas as premissas, não sei o quê, o pessoal que faz direito, que sempre tem alguém da ZRI que faz direito aí deve saber mais, a gente vai seguir por aqui porque se crê que o direito nacional respeita esses princípios. Então, a Corte Nacional de Justiça também contribuiria para a evolução do direito internacional. A interpretação também dos compromissos internacionais. Só que, assim, quem que pode pedir um parecer para a Corte Internacional de Justiça? Apenas os estados. E depois que eles fazem o parecer, a gente não tem, assim, um órgão de apelação, que nem tem na OMC. Então, esse é um parecer, e essa é uma questão, inclusive, né? Não ter um órgão de apelação, enfim. É um parecer que, às vezes, pode demorar. Então, é bem pouco utilizado, inclusive, né? Porque hoje em dia a gente tem arbitragem internacional, a gente tem diversos outros tribunais que vão meio que se sobrepor à Corte Internacional de Justiça, então não necessariamente vai ser buscada a Corte Internacional de Justiça, né? Só queria destacar ali, né, que a gente tinha um juiz, daqui a pouco eu vou colocar ali, mas até o mês passado, né, que ele faleceu dia 29 de maio de 2022, ele era um juiz brasileiro que estava na Corte Internacional de Justiça, que é o Cansado Trindade. Quem fez DIP, ou quem tem mais interesse em direito internacional, provavelmente já leu seus textos. Uma perda, né, para o Brasil aí. Mais uma grande figura que a gente perde. Sobre os juízes, né? A corte, são 15 juízes que devem ser respeitados no fator geográfico. Só que dentro desses 15 juízes sempre tem que ter 5 das nacionalidades do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, vai ter os 5 lá, mas também vai ter um brasileiro, um indiano, não sei o que lá. E aí, por aí vai. Mas sempre vai ter as 5 nacionalidades do Conselho de Segurança. E aí, eles são mandatos de 9 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 9. E geralmente são juízes, assim, juristas que têm renomada repercussão, assim, eles são indicados pelos seus estados-membros, então eles são, por exemplo, o Cansado Trindade já tinha seus 70 e poucos anos, né? Então são pessoas que já têm toda uma trajetória na área e são renomados, assim, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Eles têm essa dedicação exclusiva. Só que um dos grandes porém, assim, associado à Corte Internacional de Justiça, é que era para eles julgarem, de certa forma, sem pensar nas suas nacionalidades. Então, eu não deveria oferecer um parecer que fosse benéfico ao meu país apenas. Só que se tornou um órgão que se discute também a politização do órgão. Então, os juízes, às vezes, representavam os interesses dos seus estados de origem, né? Então, isso se torna também uma questão de justiça, né? Tipo, a justiça, em que termo está sendo feita, né? Que evolução no direito internacional a gente tem aí, né? Então, para que eu vou pedir um parecer da Corte Internacional de Justiça se seria, basicamente, pedir um parecer do Conselho de Segurança em alguns casos, né? Então, também é um motivo que essa corte não funciona tão bem. Além disso, a gente tem as câmaras arbitrais, que seriam, antes de começar um processo, ter uma possibilidade de discussão arbitral sobre um tema para não entrar num processo de litígio, né? Bom, o que a gente pode falar sobre o balanço das realizações da ONU, né? A questão da universalidade. Tipo, ela ainda é uma organização que se propõe universal. É uma paz liberal que eles impõem? É uma paz liberal, tem uma discussão sobre a paz liberal, que ela não é uma paz que representa todas as populações do mundo, mas ainda tem um pretexto de universal.
Nenhum Estado fundador abandonou a ONU, ou seja, ainda não foi uma organização que perdeu sua força, porque se não prestasse, por que eles estavam lá ainda, né? A gente tem que pensar nisso. Ampliou-se, né, essas atividades, as suas atividades, sobretudo as questões de desenvolvimento econômico, sejam elas direitos, projetos econômicos, e as missões de paz. As missões de paz foi uma necessidade dada à mudança do conflito internacional, porque antes era feito entre estados, e depois a gente vai ter muitos atores não estatais promovendo a insegurança internacional, né? Então, sai do contexto estatal e vai para esses contextos que não são estatais, mas precisam ter uma atuação, né, dos estados. Então, ela tem se tornado indispensável, seja por conta do direito internacional, seja por conta das diversas formas de atuação que ainda são benéficas em algum sentido. Existem alguns autores que vão dizer a ONU criou os problemas que ela mesma salva, sabe? Mas isso a gente pode discutir no final da aula. A reforma, ela ainda é necessária. Aí eu coloquei essas duas imagens, que é o livro da autobiografia, né, do Kofi Annan, que foi um secretário-geral. Então é muito interessante, porque ele é um secretário que vai até 2006, 2007 ali. E aí ele conta a sua trajetória, uma vida de guerra e paz, né? Ele vai falar ali intervenções em uma vida de guerra e paz. E ele vai falar toda a evolução das discussões sobre intervenções, né? Porque as intervenções, se vocês pararem para pensar, ela é um grande problema, né? Porque o que a ONU é? A ONU respeita diversas soberanias, né? Existe esse princípio de igualdade. Agora, tu se propõe a fazer uma operação de paz que invade um país. Isso é um ato de agressão, né? Que precisa estar minimamente acordado. Essa evolução, seja na ONU, seja no direito internacional, seja dos exemplos históricos que foram acontecendo e foram obrigando, então, o sistema internacional a olhar. O Kofi Annan, ele fala nesse livro, assim, e é um livro muito bom para quem gosta, que tem interesse nessa discussão. Obviamente, ele não tem tantas críticas a esse tipo de ação, ele é a favor das intervenções, mas por conta da trajetória dele dentro da ONU, né? Mas não deixa de ser um baita resumo, assim, em relação às discussões feitas sobre as intervenções, né? Conjuntamente, ali tem uma foto do Sérgio Vieira de Mello, que foi um brasileiro que estava quase cotado também para ser um secretário-geral, talvez, mas ele acaba falecendo no Iraque em 2003, né, num atentado bomba lá que fazem no quartel-general da ONU. E, enfim, tem até um filme dele, mas eu até fico meio assim de recomendar, que o Wagner Moura fez, mas virou uma grande história de amor que está lá na Netflix. E aí não fala tanto sobre a atuação dele em si, mas ele tem uma atuação muito interessante no Timor-Leste, né? Que a ONU interviu, fez uma operação de paz, e é considerado um case de sucesso, assim, para as intervenções da ONU. E o Sérgio Vieira de Mello, ele esteve presente. Além disso, ele também foi um grande... ele atuou muito na Acnur, né, em relação aos refugiados e tudo mais. Então, quem tiver interesse, fica aí a sugestão. Sobre o balanço das realizações da ONU no lado negativo, assim, a gente sabe que tem muitas questões de desenvolvimento econômico associados à segurança internacional. Então, por exemplo, países que não têm um desenvolvimento econômico muito alto têm tendência a ter um conflito interno maior, e esses conflitos podem externalizar. Eu estou sendo bem generalista aqui, mas é para vocês entenderem o ponto. E aí, a gente sempre tem essa discussão, né, em relação a essas questões de desenvolvimento, assim, porque é difícil socializar o desenvolvimento, né? Tipo, os países que são super desenvolvidos, como que eles socializam o seu desenvolvimento, né? Porque se os países que não têm desenvolvimento são grandes geradores de conflito, então como tu socializa isso? É difícil essa transferência, né? Qualquer transferênciazinha de renda a gente já fica
discutindo mil questões em relação à desigualdade social, aos sistemas econômicos. Então, a gente tem que admitir que existe uma hierarquia mundial dos países, apesar do princípio jurídico da igualdade estar ali, mas ainda a gente sabe que essas discussões elas são permeadas por essas desigualdades econômicas sociais, né? Então, é um balanço difícil de fazer dentro da ONU, né? E aqui eu trouxe também um exemplo trazido do livro sobre essas diferenças dos próprios órgãos que derivam da ONU. Porque, olha só, a gente tem a UNCTAD, que ela é feita no contexto anti-OMC. Então, a OMC é uma agência especializada, né? Mas aí fizeram uma outra conferência dentro das Nações Unidas para ser quase que um anti-OMC, né? Então, quem tem interesse nessas questões procura saber um pouco sobre essas relações UNCTAD e OMC na década de 60, que foi bem interessante para o próprio desenvolvimento da OMC em relação aos países desenvolvidos e em desenvolvimento, subdesenvolvidos, porque, abrindo um parênteses, assim, a gente sabe que o liberalismo econômico ele só funciona se for entre iguais, né? Se for entre desiguais, ele acaba sendo fundamental para aprofundar desigualdades, né? Então, é essa questão que se ocorre na década de 60. Mas outra coisa que a gente traz aqui, que o UNCTAD e o PNUD, eles falam sobre as mesmas, um pouco mais ou menos sobre as mesmas coisas, né? Por exemplo, ali que eu circulei ali no verdinho, ali, ó, um está dentro do fundos e programas e o outro está entre outras entidades. E aí eles estão falando sobre desenvolvimento. Vocês não acham que isso se sobrepõe em certa medida? Eles estão se sobrepondo. Então, por que eles estão divididos, né? Isso tem a ver com toda a evolução institucional, que aí teria que ir um pouco mais a fundo, mas, assim, vocês conseguem ver que consegue ser meio confuso, às vezes, como a gente vai realmente apoiar os países. A gente tenta do fundo ou tenta dessa outra entidade. Além disso, tem os bancos, o Banco Mundial, que também vai ter um fator nisso. Então, por vezes, eles atuam como pré-investimentos em projetos específicos, mas são projetos que não necessariamente vão fomentar uma mudança estrutural, mas, por exemplo, às vezes vão ser por exemplo, o programa vai contratar uma escola que dê formação para estudantes carentes. Isso é uma terceirização do problema. Tu só pagou a escola, entendeu? A escola em si, a qualidade dessa escola e tudo mais, tu não sabe muito bem. É para ser mais ou menos uma escola boa, mas não necessariamente. Então, a gente tem vários problemas que derivam desses balanços, porque vocês imaginam isso a nível global, né? Tipo, as diferenças, os níveis absurdos que tem e as dificuldades, às vezes, de implementar. Porque se tu terceiriza, às vezes tu pode comprar algum tipo bloco de serviços de uma grande empresa que ela não está tão afim assim, do resultado final. Então, como tu avalia se esse resultado final gerou desenvolvimento para aquelas nações? Enfim, só botando mais lenha na fogueira aí. Então, atualmente, o que a ONU tem se debruçado, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a relação ONU-OTAN, mas, assim, o que ela tem se debruçado? A gente vai falar sobre a Agenda 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eles surgem dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, porque se percebeu a importância das questões de desenvolvimento para as nações de forma geral, que nem eu estava falando antes, da segurança, desenvolvimento. E aí eles são os ODMs de 2000, são transformados nos ODS de 2000 até 2030. Por quê? Os ODM, eles teriam que ser cumpridos até 2015. Então, depois de 2015, eles falaram, vamos transformar aqui o nome, vamos colocar essa pauta da sustentabilidade, porque isso é um conflito que vai vir a ter no século XXI. Quem tiver interesse nessa pauta ambiental pode direcionar para isso. E vai se pensar, então, políticas públicas, e não só políticas públicas generalistas. Se pensa um pouco, então, essas metas
para tentar organizar aquele caos que eu falei sobre os fundos e tudo mais. Então, eles têm, digamos, um grande cronograma que eles tentam colocar. Então, aí são os 17 objetivos das diversas áreas da vida. E aí, dentro de cada objetivo desses, existem metas. Se vocês entrarem lá no site, vai ter as metas e tudo mais. E aí, por exemplo, tem gente que quer fazer uma agenda de pesquisa e quer, por exemplo, entender mais sobre consumo, pode começar a pensar a partir dessa meta 12, sabe? Enfim, é muito interessante. Tem pessoas que eu já vi que fizeram dissertações de mestrado pensando só uma desses objetivos e os seus desdobramentos. Então, fica aí como sugestão. Outra questão, já estou indo para o final, tá? Eu sei que está bastante. Acho que está no tempo, né, professora? Ótimo, perfeito. A gente tem a revisão periódica universal no que se refere aos direitos humanos, tá? A partir de 2006, existiu o Conselho, não, existia a Comissão de Direitos Humanos, que foi substituída pelo Conselho de Direitos Humanos, é quase o mesmo nome. Mas porque estava dando vários problemas políticos, de corrupção, várias coisas bem intensas, assim. E aí se transformou, tentou se transformar esse conselho e se criou essa revisão periódica universal, que eu também já vi trabalhos que se utilizam disso, de relações internacionais, que é uma avaliação feita entre os países. Por exemplo, o país apresenta como está a situação de direitos humanos. O que o Brasil vai apresentar atualmente vai ser pelo Ministério lá de Direitos da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania. O que é da Damares, tá? Aí vai lá e apresenta um documento dizendo a situação de direitos humanos do Brasil. Aí ele apresenta e nisso outros países vêm olhar o que está acontecendo no Brasil de fato, a sociedade civil também dá seu pitaco e tudo mais. Então, assim, não é só o que os governos apresentaram e fica por isso. É uma revisão que é feita entre os países. Então, o Brasil também vai dar pitaco nos outros países, né? Então, é bem interessante, porque aí faz com que os direitos humanos sejam realmente debatidos entre os países, e é uma questão interessante. Assim, eu acredito que foi uma saída interessante para se pensar os direitos humanos de uma forma que se relacione também com a sociedade civil, porque a sociedade civil, as representações também podem se manifestar. Então, existe a postura oficial, depois existem as considerações feitas por outros países, outras organizações, e existe o feedback dado pelo próprio país, assim, pensando o que ele faria para melhorar, né? Tipo, por exemplo, ele vai dizer, ele recebe o feedback dessas outros países, outras organizações, e fala, beleza, realmente, está faltando tal coisa. E aí a gente se propõe aí pensa, tipo, ele dá uma lista de políticas públicas possíveis de ser implementadas. E aí a gente tem ciclos, né? Por exemplo, o primeiro ciclo, cada ciclo tem 4 anos e meio. E aí, dentro desses ciclos, é observado o que mudou, o que melhorou, quais são as populações que são mais ameaçadas em relação aos direitos humanos do país. Obviamente, o Brasil é mulheres trans, travesti, povos originários. Geralmente, são esses povos mais ameaçados no Brasil. Quem tem interesse, eu indico demais dar uma olhadinha nessa revisão periódica universal, porque é uma via bem interessante de se estudar direitos humanos. E é tem sido, né, uma porta de entrada bem interessante para a pesquisa, né, nessa área. Bom, falando um pouquinho do meu TCC, cheguei lá. Bom, a ONU, no meu TCC lá, a gente fez... isso foi ideia do meu orientador, que foi o professor Ricardo Sainz. Não vou tirar a ideia dele, porque realmente ele tinha todo o know-how de ter participado na OEA, de ter estado no Haiti, então ele sabia muito sobre isso. Então ele sugeriu assim, a gente discutir
a responsabilidade da ONU ou a falta de possibilidade dela ser responsabilizada pelas suas ações ilícitas. Então, a MINUSTAH, né, que foi a operação de paz chefiada pelo Brasil lá, que iniciou em 2004, se não me engano, ela é considerada a grande introdutora de cólera no Haiti, né? O Haiti é um país que tem diversas dificuldades há muito tempo, só que a cólera não era um problema, né? Tinha outros problemas, mas a cólera não era. E a cólera é uma doença transmitida pela bactéria que tu tem que ou tomar água ou comer algo que foi contaminado. Então, tu pensa um país que quase não tem saneamento básico. Isso é muito fácil de ser disseminado. E, enfim, a população mesmo colocou ali a MINUSTAH igual a cólera, né? Então, não foi algo assim que jornalistas internacionais fizeram complô. Não, a população ali está denunciando isso. Mas a questão é qual é a relação que a gente faz com a própria ONU. É que no caso específico ali do Haiti teve a introdução da cólera, mas no geral o que acontece nas operações de paz e que é um grande problema? Acontecem abusos, geralmente abusos sexuais, tráfico humano também, associado aos peacekeepers, ou seja, quem foi lá numa operação de paz, que já é um conceito todo problematizado, se a gente quiser entrar nisso aí. Quem foi lá para proteger as pessoas acaba violando ainda mais elas. E aí a ONU não se responsabiliza sobre isso. Essa é a questão, sabe? Essa é a principal questão que o professor sugeriu para a gente problematizar no meu TCC. E aí eu faço toda uma discussão. Se vocês já acharam que estava falando muito de direito, lá eu falo ainda mais sobre direito, eu deixo ali para vocês, não vamos entrar muito nisso. Mas o que eu queria destacar, né? As imunidades dos peacekeepers. Tem esse filme aqui que é o Feijão no Arroz, das RI, espero que vocês já tenham visto, que é a Informante, que ela vai falar sobre as violações, abusos sexuais feitos pelos peacekeepers em Kosovo, né? Olha esse filme, assim, ele parte da mesma discussão que eu estou tentando trazer aqui, que é as imunidades dos peacekeepers. Porque, por exemplo, eles são contratados, assim, não é... Por exemplo, aqui no Brasil a gente envia militares, mas lá nos Estados Unidos eles podem enviar seguranças de segurança pública, assim, segurança privada, quer dizer. Então não quer dizer que vão militares de lá, às vezes vão pessoas que trabalham na segurança privada representar a ONU em países distantes. Então, eles não passam por grandes treinamentos, né? Então, às vezes até passam, mas assim, a gente é carregado dos nossos preconceitos, dos nossos valores, enfim. E aí, vocês pensem só, eles chegam lá, eles estão ganhando em dólar. Geralmente, os peacekeepers ganham em dólar. E se vocês estão indo para as piores regiões do mundo, que são regiões de conflito, regiões de muita miséria, então, as pessoas se submetem, às vezes, a situações de abuso, justamente para conseguir uma água, um pouco que comer, um pouco a mais para a tua família. E aí vocês conseguem entender o quanto isso pode ser prejudicial para a legitimidade da ONU, para as populações civis, que são as principais afetadas. E a discussão que eu fiz no TCC é justamente que não existe uma responsabilização jurídica da ONU, né? Não existe... Essa população vai ser afetada. Existe um aparato jurídico que protege os peacekeepers, que dá a única versão possível deles serem culpabilizados pelas suas ações é pelo país de origem. Então, por exemplo... no caso ali da cólera do Haiti, porque assim, quando a gente introduz a cólera, não é uma pessoa, né? Não tem como tu saber que foi uma pessoa que introduziu, né? Mas no caso dos abusadores, a gente já consegue fazer essa primeira versão,
culpabilização mais direta pessoal, né? Então, por exemplo, tu tem um abusador que é de um país X. Não vou falar um país, senão vai ficar meio estereotipado. Mas tem esse país X que mandou um peacekeeper, ele foi notado como um abusador. O que eles costumam fazer? Eles só mandam de volta para o país e fica por isso, entendeu? O país não é culpabilizado, porque ele tem um acordo lá que dizer que, tipo, ele não tem nada a ver com isso, é a ONU que é a responsável. Mas existe só um acordo que diz assim, tá, mas se ele foi abusador, ele pode ser culpado penalmente no seu país de origem. Só que país que mandou um cara lá... Porque, assim, geralmente os países que enviam tropas, eles estão querendo melhorar a sua imagem, não piorar a sua imagem no sistema internacional. Vocês conseguem entender isso? Que eles não vão querer expor que existiram diversos abusadores que saíram do seu país, porque geralmente os países vão para as operações de paz pensando em melhorar a sua posição no sistema internacional e não piorar. Então, para os países não é jogo eles penalizar. Para a ONU, muito menos, porque a legitimidade dela, primeiro que ela não é necessariamente, ela não contém poder de imposição sobre essas pessoas, que são os peacekeepers. Só que quem que poderia fazer algum tipo de intervenção contra ela seriam os próprios estados. Por exemplo, o estado X pediu um parecer da Corte Internacional de Justiça para falar o que a gente deve fazer com a ONU, assim, o que a ONU vai fazer em relação a isso. Só que nenhum país vai contra a ONU também, né? Porque lembrando que isso seria tipo romper com muitas barreiras, né? Então, e seria descredibilizar mais ainda a ONU, né? Porque ela já vem desse histórico, assim. Só que aí, o que acaba acontecendo? A corda rompe por mais fraco, quem foi abusado, enfim, fica por isso mesmo. Vocês conseguem entender que, no fim, quem sofreu mais, quem vai ter a principal situação de agressão vai ser os civis. Os civis que já estavam recebendo uma operação de paz por estar numa situação ruim. Então, é bem complicado. Ano passado saiu uma reportagem na Folha que era Os Filhos da MINUSTAH. E aí sobre os filhos, né, dos soldados que saíram dos seus... Porque eles ficam vários meses, né? A gente sabe que a vida é essa, eles estão em ação, mas eles não estão em operação todos os dias. Então, daqui a pouco, eles se relacionam com as pessoas. Claro, tem problemas em relação a esses abusos sexuais, mas às vezes não é abuso sexual. Às vezes namorou e depois... Isso também aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Dos filhos de diversos que ficaram por lá e os caras não quiseram saber das consequências dos seus atos, né? Então, é bem complicado todas as questões associadas às operações de paz. E a ONU tem se falado, temos vários problemas, eles já tiveram vários relatórios, eles sabem disso, mas ainda se utiliza das operações de paz, tenta-se fazer novos treinamentos com os peacekeepers, mas volta e meia aparece operação, país tal, sofre denúncias de abuso sexual. Volta e meia tá na mídia, assim. Daqui a pouco, se vocês querem fazer mais perguntas sobre isso, a gente pode retomar, só vou finalizar aqui a apresentação. Mas os pontos de atenção, então, quando a gente fala de ONU, ela contribuiu para a codificação do direito internacional, reconhecimento dos direitos humanos como fundamentais, porque isso também não era dado, né? Tipo, teve a Declaração dos Direitos Humanos de 48, mas não quer dizer que isso estava posto. Então, esse reforço aos direitos humanos, até hoje a gente tem várias pessoas contra os direitos humanos, a ONU faz um grande esforço, então, de mostrar esses diversos caráteres que estão associados aos direitos humanos e a importância do respeito da vida humana e tudo mais. Então, as iniciativas humanitárias ainda são um ponto importante da ONU. Ela está aí nessas situações de conflito, né? Por exemplo, os refugiados, os migrantes, eles acabam recebendo
apoio da ONU. A gente tem que olhar com atenção para essas operações de paz. Eu tenho muitas questões associadas a isso. A gente pode, talvez, um dia fazer outra discussão sobre isso. Tem as questões de financiamento da própria ONU. Por que ela não vai para frente? Por que ela... por que alguns órgãos ficam tão limitados, né? Porque, querendo ou não, quem que financia mais? Né? São os grandes, né? Então, tem todo esse imbróglio relacionado ao financiamento. Além disso, a gente tem os regimes internacionais, né? Por exemplo, regimes internacionais associados ao comércio, às finanças, aos direitos humanos. Partem dessa paz liberal que eu salientei no início, mas também são fortalecidos pelo sistema onusiano como geral. Então, tipo, a ONU, por si, ela fomenta tudo que a gente considera como sistema internacional, quase, assim. Ela tá ali, a gente não consegue desviar dela, né? E um último ponto de atenção que eu gostaria que vocês que estão no início do curso prestassem atenção é a atuação chinesa na construção de novos pontos de referência, né? Porque, a China está lá no Conselho de Segurança, mas talvez ela não se identifique muito com essa paz liberal aí, com instituições, democracia, direito. Ela talvez se relacione mais com outras coisas que talvez ela ainda nem propôs, mas que a gente precisa ficar de olho. Por fim, vou falar do nosso texto que eu mandei para vocês. Espero que vocês tenham lido, que vocês tenham gostado. E a autora pergunta: a ONU corre o risco de morrer? E eu pergunto para vocês: a ONU corre o risco de morrer? Porque acho que é uma questão que está sempre aí, né? Está sempre aí. A ONU vai acabar, a ONU vai acabar, a ONU presta, a ONU não sei o quê. Mas ela não necessariamente ela vai acabar só porque a gente não consegue ver ela atuando como a gente gostaria. Tá? Pergunto, e se vocês quiserem dar suas contribuições agora, sintam-se bem livres. Qual seria o papel atual da ONU no sistema internacional? Porque na guerra da Ucrânia, lembrem lá o artigo 1, né? Manter a paz no sistema internacional. E aí a gente está tendo a guerra da Ucrânia agora, que obviamente tudo que o Conselho de Segurança propôs, a Rússia veta. Então, quem que tomou as frentes da frente ocidental, né, seria o papel da OTAN. Porque hoje em dia, né, a gente não tem mais tanto países entrando em outros, assim, invadindo outros países de forma unilateral. A gente tem, por exemplo, isso que a Rússia fez é uma grande exceção, né? Assim como quando no Iraque, lá, os Estados Unidos e o Reino Unido invadiram o Iraque, foi uma grande exceção. E a gente tem essas questões que são de cunho muito realista, mas elas não estão longe das organizações internacionais que são montadas no nível liberal. Então, é muito interessante para a gente pensar como esses rearranjos do pós-Guerra Fria, assim, eles ainda estão acontecendo, no meu ponto de vista. Eles não estão fechados, né? A OTAN, ela, beleza, se reinventou no pós-Guerra Fria para não terminar, porque o principal motivo dela tá aí tinha acabado, que era a União Soviética. Mas ela se reinventa, ela já tem um texto muito bom sobre isso, que é a aliança militar e organização internacional, como a OTAN teria esse papel híbrido assim no sistema, sabe? Ela tanto é aliança, mas tanto ela também é organização internacional. Mas a gente sabe que tem ainda limites associados ao direito internacional. Qual seria o papel da ONU em relação à guerra? Porque, tipo, sempre tem a questão do Conselho de Segurança, os vetos e a falta de harmonia entre esses 5. Outra questão interessante, talvez para destacar para vocês o que seria legal para se estudar, seria a diferença dessas organizações técnicas e as organizações políticas que eu destaquei anteriormente. E grupos ad hoc seria tipo G20, G7, que são grupos que não conseguem se estabelecer, às vezes, dentro dessas grandes organizações, mas eles conseguem fazer ações menores que são mais práticas, assim. Então, também seria algo interessante para a gente olhar quando pensa esses grupos de países que ainda não formaram instituições internacionais, mas que já estão aí se movimentando, se institucionalizando, as diferenças que se tem.
os objetivos. E é isso, agradeço para vocês. E eu comecei com Gilberto Gil e quero terminar com o BTS, que acabou, né, há pouco tempo. Mas eu queria falar assim, uma pergunta final, né? Se a ONU corre risco de morrer, o que o BTS foi fazer lá na abertura geral de 2021? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de dar essa aula para a UFSM, já que eu sou filha da UFSM, é a primeira vez que eu estou dando aula, essa contribuição para o curso. E eu fico à disposição aí para os comentários que vocês queiram fazer. Bibiana, foi uma satisfação tremenda, ainda mais sabendo agora que foi a primeira oportunidade, né, de lecionar no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, e também uma satisfação, né, rever uma aluna, né, que já tem uma certa caminhada na estrada, né, e ver o amadurecimento intelectual, né, eu pude acompanhar todo o teu processo, e ainda até o processo final, que foi até o seu TCC, né, participei da banca, junto com o Saitifus e a Juliana Redin, né, naquela oportunidade, e agora vendo, né, doutoranda, já tem mestrado, já tem também uma outra graduação, então para mim foi uma satisfação muito grande. Eu tenho só uma pergunta, e é claro, depois os alunos se tiverem também, façam, por gentileza, né, sendo bem realista, né, Bibiano? Você deve se lembrar que eu sempre fui bem realista, embora esteja mudando ao longo do tempo, né? Mas, às vezes, eu fico pensando que o próprio Conselho de Segurança da ONU não se modifica, essa arquitetura institucional, né, criada ali no pós-Segunda Guerra Mundial, ela não se altera porque as grandes potências não querem que seja alterada, né? Não querem que seja alterada. E, na verdade, quando a gente faz a seguinte fala, né, ou lê, né, a seguinte escrita, a ONU não fez nada em relação às ações dos Estados Unidos, ações unilaterais dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, a ONU não fez nada agora em relação ao caso Rússia e Ucrânia, porque não é para fazer nada quando envolve as grandes potências, né? Na verdade, o propósito, de fato, de não haver, talvez, a reforma é nesse sentido. Porque quando envolver as grandes potências, principalmente estas que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, nada será feito. Não sei o que você pensa a respeito disso, também faça essa provocação para os alunos também. Eu acho que faz todo sentido, na real. Se dizia muito sobre porque a ONU não funciona ainda porque está tudo travado, né, na Guerra Fria. Aí tem a década de 90, que é o boom do multilateralismo, se cria diversas instituições, e ainda assim ninguém mexeu no Conselho de Segurança, sabe? Então, eu acho que essas questões associadas ao poder, no sentido realista, elas estão aí muito imbricadas, eu não tenho como não concordar contigo, sabe, sobre isso, porque por que não se altera, sabe? Porque a gente ainda tem uma discrepância de armamentos, de poder militar e econômico, que são muito diferentes, e é muito confortável, né, para quem faz parte da hegemonia se manter nesse sistema, né? Então, os amigos da hegemon ali até continuam, né, os grandes líderes, né, no sistema internacional. Então, eu acredito que a ONU ela é subutilizada ainda, né? Eu tenho essa percepção, sim, mas aí tu me dizer que ela pode morrer, eu acho que ela atua de uma forma que é extremamente valiosa para os hegemons, porque todo o liberalismo, a ordem liberal pós-45, ela é a ideologia dos Estados Unidos, né? Que ela é fomentada pela ONU, promovida por essa paz liberal, muito associada a instituições consideradas burguesas, a judicialização de tudo, né? Então é a questão muito associada a um sistema baseado no indivíduo, no neoliberalismo, que eu não tenho como não ter essas críticas à ONU. Aí, de um ponto de vista talvez mais econômico, enfim, que eu tenho interesse nisso, mas também é um poder associado ao realismo, né? O poder econômico. Então, acho que ela faz o seu papel, sim, só que a gente que quer ser
letra de lei, vai lá e pensa assim, paz e segurança internacionais, a gente vê assim, tem alguma coisa discrepante aí, né? Mas acho que no fim, se a gente olhar bem, ela cumpre bem o seu papel. Porque por que será que o BTS estava lá? Qual é o olhar para a Ásia que eles querem ter a partir de agora? Porque o BTS, beleza, é um grupo pop, já virou mundial, mas é um grupo sul-coreano. E por que o Brasil estava lá em 2003? Qual era o papel do Brasil? Qual era a força que o Brasil estava representando em 2003? Então, eu acho que ainda é um grande apoio assim à hegemonia, assim, ao ONU, sistema onusiano como um todo. Muito bom, muito bom. Pessoal, perguntas, questionamentos, alguma dúvida sobre o TCC dela, que foi um dos melhores TCCs que eu fiz parte, né, participei como banca. Pessoal? Eu acho que o pessoal está tímido, bem tímido. Maravilha, Letícia. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, enfim, fico à disposição. Acho que estudar sobre ONU, por mais que a gente tenha, veja seus limites, é um estudo que nos traz muitas ferramentas para entender por que ela é inativa, por que funciona do jeito que funciona. Enfim, eu destaco assim que, apesar das críticas, hoje se tem algo que não se tinha na minha época, que era estágio virtual, estágio online. E alguns estágios são em organismos da ONU, né? Por exemplo, Organização Internacional de Migrações, que são braços da ONU. E, enfim, incentivo vocês a fazerem, porque ainda assim, mesmo a gente tendo as nossas críticas, é um espaço de formação que pode ser um grande esclarecedor de várias questões quando a gente está nesse nível formativo, né, professor? Maravilha, é isso mesmo. Pessoal, encerramos então a unidade 3, que tratou, né, a respeito de organizações e regimes de alcance global. Acredito que foi satisfatória essa unidade, como a unidade 2, que nós tratamos a respeito das teorias em relação às instituições internacionais, e a primeira unidade que nós discutimos a evolução histórica, né, das organizações internacionais. Tivemos a presença tanto da professora Ana Flávia e também do professor Ricardo Saitos. A partir da semana que vem, 11ª aula, até o final da nossa disciplina, nós trataremos, né, a respeito, então, de organizações internacionais de alcance regional. Então, a ideia é trabalhar a América do Sul, a América Latina, né, em si, né, as Américas, vamos dizer assim, né, depois a Europa, a África e a Ásia, né, para contemplar, então, todas as regiões geográficas do nosso globo terrestre. Então, acredito que nós vamos cumprir com muito êxito, de forma satisfatória, essa disciplina de instituições internacionais. Novamente, professora Bibiana, agradecer, foi uma satisfação muito grande ouvi-la, compartilhar aqui os conhecimentos. Acho que foi uma aula muito didática, que revisitou muitos pontos que já haviam sido tratados, mas é sempre importante a gente revisitar essas ideias, a estrutura, a organização das Nações Unidas. E eu acho que um ponto que você destacou, que eu acho que os alunos têm que absorver essa informação, é a multiplicação da agenda internacional e o surgimento de novos órgãos, de novas instituições dentro da própria ONU. Então, nesse sentido, eu acho que é um aspecto muito positivo a gente pensar como que a ONU também está acompanhando a evolução histórica, né, do mundo, né, e de temas emergentes que devem ser pensados, devem ser refletidos, e isso é importante. E aquela fala sua, acho que foi muito interessante, né, que você disse, em questão econômica, questão social, questão ambiental, questão sanitária, a ONU sempre tem alguma instituição que trata a respeito disso, né? Eu acho que isso que é importante para os alunos também absorverem a vitalidade das instituições internacionais. Elas não estão fora do que a gente debate no cotidiano, assim. E às vezes elas vão ser grandes elas que vão colocar em pauta no sistema internacional essas questões, e aí a gente começa a debater. Então, é interessante, inclusive, a gente prestar atenção. Isso é uma demanda local ou isso veio dessa organização internacional? Até que ponto isso é nosso mesmo? Isso é uma das questões que tem a ver, inclusive, sobre relativismo, universalismo, né? Tem outros desdobramentos
mas é bem interessante. E eu queria agradecer de novo, assim, porque eu fico muito feliz pelo convite e eu espero que tenha trazido contribuições válidas para vocês. Eu sei que a ONU é um tema bem batido, então eu quis trazer de uma forma que talvez vocês ainda não tivessem visto. Espero que realmente tenha contribuído. E muito obrigada pelo convite, professor José Renato. Não seja por isso, tá? Muito obrigado. Então, pessoal, vou encerrar aqui a gravação e até semana que vem, Bibiana. Novamente, muito obrigado. Ok?